Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Eliane com a prece inicial, pela nossa irmã Lisete com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Alexandre e Célia. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com o estado de cada um. Solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece inicial. Olá a todos. Inicialmente rogamos ao nosso Jesus que nos ilumine e faça entender os teus ensinamentos, através dos nossos estudos prévios a serem apresentados, como também podendo levá-los a todos que escutam e terão a oportunidade de escutar o nosso Evangelho no Lar. Rogamos ao Senhor que nos amplie o entendimento de suas lições e por nos auxiliar a fixá-las na alma, para que a divina luz resplandeça em nós hoje e sempre. Agradecemos também a espiritualidade amiga encarnada e desencarnada que se encontram presentes e que possamos ter um estudo de muita paz, muita harmonia, auxiliada por toda a espiritualidade amiga que já se encontram junto a nós. Gratidão, que assim seja. Vamos à leitura de mais um capítulo do livro Vinha de Luz por Emmanuel. Capítulo 153, Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, capítulo 2, Coríntios 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do Todo Compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrima nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, a face de faltas que cometestes impensadamente
é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem, a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação, segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. No Espiritismo, a contristação é compreendida como um estado de sofrimento, tristeza, desespero ou desilusão, que pode ser causado por diversas circunstâncias da vida, incluindo perdas, doenças, dificuldades financeiras e a falta de realização. E a doutrina espírita não considera a contristação como um castigo ou um erro, mas sim como uma experiência que pode ser benéfica para o crescimento espiritual, desde que a pessoa não se entregue ao pessimismo e à desesperança. Que Ele nos conceda, então, um coração humilde e sempre disposto a ouvir a sua voz. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo, ele reflete muito sobre a dor como instrumento de transformação espiritual. Esse capítulo ele faz parte da epígrafe de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, para destacar que a tristeza, segundo Deus, não é um castigo, mas um convite ao crescimento. Emmanuel, nesse capítulo, ele faz uma comparação. Ele compara a provação a um pomar podado. Assim como o corte das árvores garante frutos melhores, as lágrimas humanas, quando aceitas com humildade, prepara a alma para colheitas de luz. Essa mensagem central, que é a dor, não é um acaso cruel, mas uma ferramenta divina. Quando surge de erros passados, é oportunidade de arrependimento. Quando chega como prova alheia à nossa vontade, é um teste de resiliência e fé. Os espíritos superiores não se alegram com o sofrimento em si, mas com a possibilidade de redenção que ele traz. A contristação, segundo Deus, é, portanto, aquela que nos purifica sem desespero, como a chuva que lava a terra para o renascimento. Ele traz um convite a todos nós, um convite ao discernimento. A tristeza que semeamos deve nos levar à correção. E outras que são lições exigem confiança. Em ambas, o sofrimento é passageiro e útil. Como diz Emmanuel, quando estiverdes contristados, é razoável que sofrais a passagem das nuvens, mas é chegada a hora da contristação, segundo Deus. A dor, então, não é inimiga, mas mestra. E os anjos se alegram quando enfrentamos com a elevação, pois sinaliza o nosso avanço rumo à luz. E por fim, meus irmãos, esse capítulo ele ecoa a pedagogia divina. O Pai não poupa seus filhos das tempestades, mas os ensina a navegar.
A verdadeira alegria espiritual nasce na ausência de provas, mas da certeza que ela nos aproximam dele. Como o agricultor que poda a vinha sabendo que após o inverno virá a colheita abundante. É gratidão, meus irmãos. A mensagem edificante desse texto nos leva a refletir sobre o que de fato nós buscamos ao nos dirigirmos ao Pai. Diante das adversidades, o mais comum é experimentarmos sentimentos de desesperança, receio, de medo, emoções que nos paralisam. E é nesse estado que muitas vezes nos voltamos a Deus, rogando-lhe bênçãos e proteção, para que nos livre das mazelas que de alguma forma sentimos que cairão sobre nós algum dia. E sim, a realidade ela pode ser dura e inevitável, sem dúvida. E em meio a essa fase sombria do sofrimento que nos alcança, é natural nos sentirmos vencidos, nos sentirmos sozinhos ou mesmo abandonados. No entanto, sob a orientação do Espiritismo, compreendemos que a dor, quando não resulta de erros presentes, pode ser um importante instrumento de depuração e de crescimento espiritual. Emmanuel nos convida a entender que nem toda dificuldade é um castigo. Muitas vezes ela é uma ferramenta utilizada pela providência divina para estimular nosso progresso moral e despertar a reflexão interior. Sob essa ótica, o sofrimento descrito por Paulo como, entre aspas, segundo Deus, não é um sofrimento destrutivo, mas aquele que nos leva ao arrependimento sincero, à renovação interior, à libertação do orgulho e do egoísmo, chagas que são contrárias à nossa evolução espiritual. Ou seja, é a dor que ensina, é a dor que orienta, que corrige, e não aquela que apenas fere e paralisa. No texto de Emmanuel, percebemos que a dor é, em alguns momentos da vida, inevitável, o que nos remete à lei de causa e efeito, como um retorno natural das ações de existências anteriores. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, podemos ler, abre aspas, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Fecha aspas. Nesse sentido, a contristação não é castigo, mas é colheita educativa. E é justo, portanto, que os espíritos superiores se alegrem diante da dor redentora por que passamos, vendo nela uma possibilidade de resgate, uma possibilidade de libertação, quando há de nossa parte esforço na direção da mudança, da nossa reforma íntima e da prática do bem. A analogia com os pomicultores é perfeita. As provas e dores que enfrentamos com resignação podam nossas ilusões, podam nossa vaidade, nossa negligência espiritual, preparando o terreno nosso para novas flores e novos frutos. Enfim, nos cabe refletir profundamente sobre nossas dificuldades e dores. Nossas dores atuais são percebidas por nós como uma contristação segundo Deus? Ou ainda lutamos contra elas, sem compreender seu papel em nossa jornada espiritual? Pensemos sobre isso, meus irmãos. Muita paz e muita luz. Gratidão.
Eu vou ler aqui um trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho. Entre as estrelas que cintilam na abóbora azulada, quantos mundos há, com o vosso, designado pelo Senhor, para a expiação e a prova. Já vos falaram desses mundos que onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal, caminha para Deus, senhora de si, na posse de seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas há estes que sucumbem, e Deus, não querendo a sua aniquilação, lhes permite ir para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes estavam reservadas. Nós sabemos, nós que acreditamos no Espiritismo, que nossas almas não são jovens. Provavelmente a maioria de nós, muito do nosso mundo, são almas antigas, espíritos antigos, colocados e criadas, simples e ignorantes, e com um livre-arbítrio, a capacidade de fazer o bem que Deus colocou na centelha da criação, essa capacidade, toda essa informação sobre o bem. Mas conforme vai convivendo nesses mundos, crescendo, nós vamos tomando ações equivocadas, o que chamamos de erros, pecados, o que eram colocados assim. Não acertar. Nosso planeta está assim, nessa categoria. Um planeta onde nós temos a possibilidade de corrigir os passos que vamos dando. Em cada nova encarnação, novas experiências. E é muito difícil conhecer uma pessoa que passa por esse mundo sem dor, sem expiação. Você está expiando algo que você vê, você está olhando. O ato de você olhar para aquilo, para dentro de si e compreender: será mesmo o que eu realmente tenho dentro de mim? Quais são os meus sentimentos em relação às outras pessoas, a mim mesmo, meu comportamento com o mundo, com a natureza, os meus filhos? Eu imagino que uma pessoa que, quando levanta de manhã, feliz e contente, se arruma, se prepara para uma festa, está lá contente, bebe um pouquinho demais, pega seu carro, não sai com a intenção de assassinar ninguém, mas com a irresponsabilidade, sem ter responsabilidade naquele momento que está festejando, ela pega o carro e vai dirigir, e uma família desencarna. Como seria se ele simplesmente sentisse apenas e não sentisse aquilo? Eu creio que pode se lamentar, reclamar, mas eu não quis, mas eu não fiz. Isso é uma responsabilidade. Lá no fundo não sabia. Então acontece depois. Há um resgate disso. E de que maneira? De maneira com que se conhece particularmente esse espírito, ele vem dentro do que ele conhece, da experiência dele e o que ele está disposto a compreender aquela lição, ele vem resgatar. Se é um espírito cabeça dura, ele vai sofrer. É a escolha dele. Foi ele que escolheu ser teimoso e continuar bebendo e continuando fazendo maluquices. Se não, compreende e vai facilitando o seu aprendizado. Vai aceitando os sofrimentos, vai aceitando as nuvens negras e vai aceitando como aprendizado. E assim a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo experiência. E cada vez mais, menos tolices vamos fazendo. Vamos compreendendo que temos que viver nessa terra, não somente para nós, mas para todos juntos, para todos nós juntos. Nós evoluímos individualmente, mas participamos de uma coletividade. Nós caminhamos juntos. Então, respeitar a nós mesmos. Querer o nosso bem não pode ultrapassar o bem do outro. E quando a gente ultrapassa esse limite, esse muro, eu saio do que é bom para mim e quero só para mim,
eu atravesso os direitos dos outros, e aí é um equívoco. E nós precisamos retificar isso e compreender que eu tenho o direito da minha alegria, do que eu quero para mim. Eu não posso roubar para ter o meu celular. Eu não posso matar para ter a esposa do outro. Eu tenho que ter limites. O ser humano ainda, no nosso planeta, ainda está muito arraigado na violência, na morte. Um país invadido o outro porque quer riquezas. O outro simplesmente quer exterminar uma outra raça, porque Deus lhe deu o domínio. E assim, o outro porque você não condiz com a sua convicção religiosa, e a gente vai rompendo o direito dos outros. Então é preciso compreender e entender. E é preciso realmente aprender isto. E quando a gente recapitula a lição, onde passa por ela, então a gente vai compreendendo e vai acertando. Esperemos todos nós, todos os dias, possamos fazer uma leitura da gente mesmo e possa seguir pelos caminhos melhores. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados dos nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Coluna Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, e coloque nossas águas nos fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos o nosso irmão Alexandre para conduzir a prece final. Fechemos nossos olhos, harmonizemos nossos corações. Deus de misericórdia, amor e justiça. Jesus, divino amigo e mestre. Chegamos ao final de mais um estudo maravilhoso do Evangelho, no qual podemos receber as bênçãos da palavra que edifica e que nos conduz à compreensão da necessidade de desenvolvermos a nossa fé, a nossa gratidão, a certeza em Deus, crendo que todas as vicissitudes são oportunidades benditas de elevação do nosso espírito em direção ao Pai. Que as bênçãos luminosas da espiritualidade amiga nos envolvam a todos na próxima semana e que possamos colocar em prática todo o ensinamento reservado ao nosso coração. Assim, com a certeza do Teu amor por nós, Pai, rogamos a permissão para encerrarmos mais este estudo. Gratidão, muita paz, luz e amor a todos. Que assim seja.